Vamos lá. Bom dia, turma. Aos que porventura ainda não me conhecem, sou o professor Ian Walter. Estamos aqui no oferecimento de Potência Jurídica que acontece em Toga, promovendo esse curso temático de Direito Processual Civil. Hoje é nosso primeiro encontro de 8. Todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, nós temos encontro marcado neste mês de fevereiro de 2022 para tratar, destrinchar 6 grandes temas e muito recorrentes do direito processual civil no âmbito das provas de concurso público, principalmente carreira, né? Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, que desponta realmente com essa cobrança desse tema tão recorrente, intervenção de terceiros. O objetivo da nossa aula vai ser passar por todo o conteúdo de intervenção de terceiros. Eu trouxe para vocês um roteiro de abordagem. O que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos conceituar o Instituto. E o conceito de intervenção de terceiros é algo recorrente que cai? Sinceramente, não. Por isso que isso não vai se demorar tanto. Pode ser útil em uma eventual segunda fase, em uma prova oral, para você explicar ou ter a noção, passar para o examinador qual seria a noção desse instituto. O que é, afinal, a intervenção de terceiro? O que consiste a intervenção de terceiro? Se você precisar conceituar o instituto como um todo, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso, mas é muito necessário o conceito para que nós possamos, de fato, entender quais são as modalidades de intervenção de terceiros, entender por que elas são o que são. Aí nós vamos trabalhar 5 modalidades previstas no Código de Processo Civil: assistência, passando pela assistência simples, assistência litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, o amicus curiae. Essas são as 5 modalidades previstas hoje na letra da lei como modalidade de intervenção de terceiros, e são essas, portanto, que nós vamos destrinchar, detalhar. Nosso estudo necessariamente vai partir sempre da letra da lei, que é o que o processo civil faz, mas dessa letra da lei nós vamos sempre buscar quais são as remissões importantes que se fazem nesse artigo a respeito da assistência e da iniciação da lide, como é que os artigos vão dialogar entre si. O Código de Processo Civil, naquela parte inicial, dessa parte inicial que disciplina a intervenção de terceiros, ele dialoga com artigos lá da frente também. A gente pensa que o amicus curiae está previsto apenas... Né? Não, ele aparece em outros momentos também no Código de Processo Civil, inclusive também no Código Civil. Alguns institutos do direito material dialogam e conversam com esses institutos do direito processual. Essas 5 modalidades de intervenção de terceiros são as que estão previstas no Código de Processo Civil de 2015. Houve mudança, e antes do Código Civil de 73 para o Código Civil de 2015, sim, houve mudança. E para trabalhar, apresentar um pouco essas mudanças, quais foram essas mudanças para vocês, eu já prefiro começar, de fato, adentrando no conceito de intervenção de terceiros. Nossa primeira noção é que intervenção de terceiros consiste em uma forma, tem a natureza jurídica de um incidente processual. E por que é tão importante entender que se trata de um incidente processual e qual seria a grande distinção de incidente para processo incidente? Vejam, quando se trata de um incidente processual, eu estou falando de algo que acontece incidentalmente, ou seja, no curso de um processo, sem gerar um novo processo. Porque se gerasse, se trataria de quê? Se trataria de processo incidente. Então, tendo essa noção, desde já, que a intervenção de terceiro disciplinada no Código de Processo Civil, tal como está, todas aquelas modalidades, vão se tratar de um incidente processual, o que é que nós já podemos ter em mente? Que intervenção de terceiro não gera um novo processo. Naquele curso normal, qual o curso normal de um processo? Qual seria o fluxo natural de um processo? O autor, aquele que demanda, ingressa com a petição inicial, movimenta o Poder Judiciário em face de um réu, provocando o Estado juiz a solucionar aquela lide. Então, começa-se todo o liame, todo o curso do processo. O processo de conhecimento, como nós sabemos bem,
como se desenvolve. O juiz, então, despacha, busca determinar a citação do réu, o réu apresenta contestação, réplica a contestação, produção de provas, até sanear, enfim. Então, o que é o incidente processual? É quando nós temos nessa linha que era aparentemente reta, esse fluxo do processo, que era naturalmente linear, acontece alguma movimentação, há alguma questão a ser resolvida que faz necessário naquele momento para que o processo volte a fluir. Por exemplo, um grande exemplo de incidente processual que nós temos, o próprio incidente de suspeição. Incidente de suspeição, não sendo acolhido pelo magistrado, gera um novo processo, e aí, por isso, faz com que exige com que o processo resolva essa questão para depois voltar ao seu fluxo. Na intervenção de terceiros, nós vamos ter justamente isso. Alguém que não é autor, alguém que não é réu, ou seja, um terceiro, que deseja atuar naquela relação processual e se ingressar naquele processo como parte auxiliar de alguma das partes. Até uma terceira classificação que entende que ele pode assumir em alguma das modalidades uma situação jurídica própria, nem de parte, nem de auxiliar da parte. Nós vamos detalhar isso também. Mas esse terceiro busca, então, o ingresso no processo como parte, ou seja, para ocupar um dos polos ao lado do autor, do réu, ou apenas para auxiliar algum deles. Portanto, o Instituto da Intervenção de Terceiros nada mais é do que um incidente processual em que um terceiro que não é autor ou réu ingressa na demanda como parte auxiliar da parte, por alguns dos motivos que nós iremos ver nas modalidades específicas. Vejam, turma, é muito importante que fique claro que em intervenção de terceiros não se está falando de substituição processual, nem se está falando de sucessão processual. Nós temos apenas uma ampliação subjetiva. Essa ampliação subjetiva vai ser ativa ou passiva, se for no polo do autor ou se for no polo do réu. E qual é a diferença de substituição para sucessão processual? É simples. A sucessão processual ocorre, por exemplo, no falecimento de uma das partes, quando uma parte que estava no processo é sucedida por outra, que é igualmente legitimada. A substituição, não. A ideia de substituto processual, nós temos quando alguém vai litigar em nome próprio por direito alheio. Há uma troca da própria relação. A relação processual e a relação de direito material acabam por não haver uma equiparação entre eles. Mas, na intervenção de terceiros, não há substituição, não há sucessão processual. O que há, de fato, é o quê? Apenas uma ampliação subjetiva, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Tudo bem, turma, até aqui? Alguém está com alguma dúvida? A gente está conseguindo compreender e se citar o Instituto, né? Certo. Qualquer dúvida, podem levantar a mão, ativar o microfone, perguntar, escrever no chat também, que eu estou acompanhando tudo direitinho. Ok. Essa ampliação, ela pode se dar de forma voluntária e de forma forçada. Então, as modalidades de intervenção de terceiros, elas serão classificadas como intervenções voluntárias e intervenções forçadas. Isso a depender de quem? A depender da postura desse próprio terceiro que deseja ingressar em juízo. Por exemplo, na assistência, que nós vamos já detalhar, se trata de uma modalidade de intervenção de terceiras voluntária. O próprio terceiro apresenta-se perante a relação jurídica processual e pleiteia, por meio de uma petição, deseja ingressar na lide, demonstrando interesse jurídico para auxiliar a parte tal. Pode ser autor, pode ser réu. Já na forçada, não há essa espontaneidade. Então, voluntário e forçado, essa classificação diz respeito a quê? A espontaneidade do terceiro para passar a integrar ou passar a intervir no processo. Tá bom?
Toda essa disciplina, todas essas 5 modalidades de intervenção de terceiros, tal como eu apresentei para vocês no slide anterior, essas que estão previstas no Código de Processo Civil 2015, elas estão entre o artigo 119 e 138. São poucos artigos, mas que detalham e apresentam todas essas 5 modalidades de intervenção de terceiros, que, como eu disse, são diferentes das modalidades previstas pelo CPC de 73. O CPC de 73 previa 2 institutos como modalidade de intervenção de terceiros que deixaram de ser a oposição e a nomeação à autoria, e o CPC de 2015 acabou apresentando ou inserindo no rol de intervenção de terceiros, de modalidades, 2 novas, que não eram previstas no CPC de 73 como tal. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica e o próprio amicus curiae. Vejam só, por que a oposição, olha que questão inteligente, e assim, para você, o aluno potente não é aquele aluno que só decora, sabe? A oposição deixou de ser uma intervenção de terceiro, CPC 73, e em 2015 não é mais. Mas por quê? Por quê? Essa é a pergunta que um aluno potente tem que fazer. Por quê? E realmente internalizar isso. Né? Veja, a oposição, ela necessariamente gera um novo processo. Ela não é apenas um incidente processual, a oposição gera um novo processo. E ela tem a disciplina própria no CPC de 2015. Ela acaba por gerar essa disciplina nova. Ela tem a disciplina própria como um processo incidente, não como incidente processual. O que é oposição? Oposição é quando o autor e réu estão litigando a respeito de um determinado direito e aparece um opositor que se opõe tanto ao autor quanto ao réu. Não é nem autor nem réu que tem direito a isso. Quem tem direito a isso sou eu. Certo? Vê que na oposição, o ingresso do oponente, ele não entra como parte nem auxiliar de nenhuma das partes. Ele não quer entrar como... ele não quer figurar no polo ativo ao lado do autor, não quer figurar no polo passivo ao lado do réu, não. Ele ocupa o seu próprio polo. E isso ocorre dentro de um processo incidente, no processo de oposição. Por isso que, sendo mais técnico, o CPC de 2015 passou a prever a oposição não mais como uma modalidade de intervenção de terceiros, porque não se trata de incidente processual, mas sim de um processo incidente. A nomeação à autoria, o CPC de 2015, por mais que a nomeação à autoria não gere um novo processo, mas olha que interessante também, vejam como trabalhar o conceito auxilia a gente a desenvolver um raciocínio jurídico sobre a matéria, e não simplesmente só decorar. Na nomeação à autoria, simplesmente dizia-se ao autor que eu não sou réu, eu não devo figurar no polo passivo. O autor realmente, o réu realmente é X, é fulano de tal. E ao fazer isso, esse que estava sendo nomeado autoria, ele não ia haver essa ampliação subjetiva passiva. Vocês estão entendendo? Não é o réu A demandando em face de B. Só que B não era para ser réu. Quem era para ser réu era C. Quando B fala que deveria ser C, há o que nesse momento, de fato? Uma substituição processual. Porque B está querendo se retirar para C ingressar na demanda. Isso é nomeação à autoria. O CPC 2015 previu isso simplesmente como uma própria alegação que o réu pode alegar durante essa contestação, como uma preliminar de contestação, alegando, falando que não é ele que deve figurar naquele polo. Mas nesse caso, há o quê? Quando B sai e C entra como legítimo, legitimamente como a parte ré, com a parte passiva. Há uma substituição. E o que foi que a gente conversou? Intervenção de terceiros é substituição processual? Não. Não é também sucessão processual. Há uma ampliação subjetiva. É um incidente processual que amplia subjetivamente um dos polos da relação jurídica. Dessa forma, vê como é inteligente agora. Agora a gente sabe o porquê a oposição não é mais uma intervenção de terceiros, nem a nomeação à autoria é intervenção de terceiros. Né? Nem a nomeação à autoria é intervenção de terceiros. Bom saber disso, Ju. Porque a minha mente, pelo menos, funciona muito mais assim.
em sabendo, entendendo o porquê das coisas serem como são, e não simplesmente decorando. Tá bom? Turma, tranquilo, nós conseguimos entender agora qual é a natureza jurídica, e intervenção de terceiros, incidente processual, no qual o terceiro ingressa como parte auxiliar da parte, ampliando subjetivamente a lide em um dos polos, podendo ser de forma voluntária ou forçada, isso dizendo respeito a quê? A espontaneidade do terceiro ao ingressar no processo. Beleza? Ok. Se estiver falando rápido, devagar, pode falar, fiquem à vontade, mas acho que está dando para acompanhar. A gente vai começar agora a entrar, para apresentar desse breve conceito, esse breve panorama, nós vamos adentrar agora em cada uma das modalidades de intervenção de terceiros, previstos no Código de Processo Civil. A primeira delas se trata da assistência. É a mais famosinha também, né? A assistência é a mais recorrente, é a mais comum. Se trata de, como eu falei, acabei antecipando, uma intervenção voluntária. Então, é de forma espontânea que o assistente apresenta-se na relação jurídica para coadjuvar, para torcer pela vitória de alguma das partes, seja da parte ativa, seja do autor, seja da parte passiva, ou seja do réu. Então, vejam, no artigo 119, nós temos a disciplina geral sobre a assistência. E é necessário que haja interesse jurídico, que está 119. Vamos ler o 119, aí eu volto para explicar isso aqui para vocês. Artigo 119 do Código de Processo Civil. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado, pode sublinhar juridicamente interessado, é muito relevante isso, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Então, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Certo? Como dito, trata-se de intervenção voluntária, do terceiro que vem apenas coadjuvar, ele vem ser um coadjuvante. E ele tem que demonstrar, ou deve demonstrar, esse interesse jurídico. Esse interesse jurídico, turma, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser um interesse jurídico direto, ou pode ser um interesse jurídico indireto. Vejam a diferença e entendam a importância dessa distinção entre o interesse jurídico daquele terceiro que está ingressando em juízo. O interesse jurídico direto, ele acaba por ser, ou ele é, na realidade, um próprio titular do direito. Ele possui uma relação jurídica e direito material com aquela própria parte adversa da qual ele vai litigar. Então, o que acontece de fato? Se ele é titular do direito, ele poderia, desde o início, ser parte no processo. Ele podia. Então, se eu estou falando de um assistente que tem um interesse jurídico direto, por ser também titular de um direito, ele poderia, desde o início, ser parte daquele processo. Vejam só, um exemplo, e isso vai acabar por ocasionar uma situação de assistência litisconsorcial. O condômino defendendo a coisa comum, que existe em copropriedade. Todos os condôminos, eles são titulares do direito em relação àquele bem que eles possuem em condomínio. Quando apenas um deles está em juízo, se o outro desejar ingressar em juízo na defesa desse condomínio, ele é próprio titular do direito. Condômino, ele compartilha o domínio. Condômino, compartilha o domínio, entendeu? Então, ele compartilha esse direito de domínio. Ele poderia, desde o início, ser autor ou ser réu nessa demanda que versa sobre aquele bem existente em condomínio. Então, quando ele ingressa nessa modalidade de assistente litisconsocial. Vou já detalhar também, a gente vai estudar os artigos relativos à disciplina da assistência litisconsocial. Só quero que fique claro agora a diferença do interesse jurídico direto para o interesse jurídico indireto. O interesse jurídico indireto é quando não há essa relação de direito material diretamente com o polo adverso. Mas eu tenho interesse em que aquela parte se sagre vencedora ou saia vencedora, porque a eventual derrota dela pode me prejudicar.
o exemplo mais clássico de todos os livros, de todas as questões de concurso público, é o exemplo do sublocatário, certo? Então, nós temos um locatário que sublocou aquele imóvel. Então, o locatário sublocou o imóvel e o locatário está sendo demandado pelo proprietário, pelo locador, a respeito numa ação de despejo, por exemplo, falando que não foram pagos, questionando algum descumprimento contratual. Ok? Tô me acompanhando? Tá, né? Beleza. Nesse caso, o sublocatário, ele tem uma relação jurídica direta com o locador? Não, não tem. O sublocatário assinou o contrato com quem? Assinou o contrato com o locatário. E esse sim tem relação jurídica direta com o locador. Então, quando o sublocatário ingressa numa demanda dessa, numa demanda que existe entre o locador e entre o locatário, o direito dele não é um direito diretamente relacionado, ele não tem uma relação jurídica direta com o locador. O direito dele é subordinado àquele que já é parte no processo. É subordinado ao direito do locatário. É subordinado ao direito do locatário que está sendo demandado no polo passivo. Então, o direito dele é subordinado. É subordinado a esse direito daquele que já ocupa um dos polos da relação. Por isso se trata de assistência simples. Então, assistência simples, nós temos interesse jurídico indireto e se for um interesse só econômico, o interesse econômico justifica a assistência? Não. Interesse puramente econômico não justifica a assistência. Veja nessa situação aqui que o interesse não é simplesmente econômico. A esfera jurídica, se o próprio locatário for despejado, o sublocatário também vai ter que ser despejado. Então, há esse reflexo, sim, direto, na situação jurídica, na esfera jurídica do sublocatário, e por isso que ele pretende proteger, por isso que ele pretende coadjuvar, ser um coadjuvante nessa relação jurídica, para defender o polo ocupado, a posição jurídica ocupada por aquele que está sendo demandado. Tranquilo, turma. A gente consegue entender e visualizar o interesse jurídico direto, indireto, entender que o direto se relaciona ao titular do direito e é uma hipótese de assistência social. No indireto, nós temos um direito subordinado, vai ser uma hipótese de assistência simples, tá? Ok. Isso é o que está dito no caput do artigo 119. E o parágrafo único, ele fala o seguinte: a letra da lei é ótima, né? Nosso legislador, ele traz sempre uma regra geral, mas ele também traz várias exceções. E aí as exceções não constam, não aparecem de cara. Essas emissões são muito necessárias de serem feitas. Vejam só. Vamos trabalhar agora um pouquinho nesse parágrafo único. O parágrafo único está dizendo o seguinte: a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Tá? Essa parte final é que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, vocês podem sublinhar e escrever atos preclusos. Os atos preclusos não são repetidos, certo? Preclusão é esse instituto, né, em que ocorre, no caso, em regra, pode ter sido pela consumação, pelo ato ter sido praticado, pela preclusão temporal. A preclusão é essa ideia da irrepetibilidade de um ato processual. O ato processual que não pode ser repetido é um ato que está precluso. Então, os atos preclusos não são repetidos, não são renovados. Respeita-se os atos preclusos. Agora, essa primeira parte. A assistência será admitida em qualquer procedimento. Será realmente sem qualquer procedimento? Não, não é em qualquer procedimento. A letra da lei, o legislador, falou mais do que queria falar. Por quê? Veja só, o artigo 24 da 2016, no rito do mandado de segurança, é admissível assistência? Não. No rito do mandado de segurança não é admitida assistência. Porque se entende pelo rito personalíssimo da lei de mandado de segurança, não é cabível essa modalidade de intervenção de terceiros. Nem mesmo na modalidade de assistência. Não cabe. No rito célere, no rito sumário, enfim. Nesse rito próprio personalíssimo do mandado de segurança, não é cabível assistência. Artigo 10 de 9.099. No âmbito dos juizados especiais também, não é cabível assistência.
E no controle abstrato de constitucionalidade, artigo 7º da Lei 9868, também não é cabível, não cabe assistência. Eu até tenho um curso pelo Potência também de controle de constitucionalidade, né? O professor deve trabalhar certamente esse artigo com vocês. Mas já elenco aqui para vocês e podem fazer essas 3 remissões no artigo 119 do Código de Processo Civil de vocês, sabe? Artigo 24 da Lei de Unidade de Segurança, artigo 10 de 999 e artigo 7º da 9868. Só para lembrar e ficar sempre, né, registrado que, por mais que a letra da lei fale que em qualquer procedimento, isso não é verdade. Há 3 hipóteses, ou pelo menos 3 situações que eu trouxe aqui para vocês em que a assistência não é cabível. Beleza, turma? Certo. Autos preclusos eu comentei com vocês, aquele finalzinho do parágrafo único, falando que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Tá. Mas, afinal, qual é o procedimento da assistência? Como é que se desenrola? Você mencionou que a assistência vai ocorrer por um próprio ato da parte que pede esse ingresso, e é justamente isso. É bem simples. Os procedimentos de intervenção do terceiro, graças a Deus, são muito simples. O terceiro, no âmbito da assistência, ele pede o ingresso, tá? Liminarmente, se o magistrado entender que não há interesse jurídico a ser protegido, interesse jurídico a justificar essa intervenção de terceiros, essa assistência, ele pode rejeitar liminarmente. Mas aí o magistrado diz, não. Aparentemente, sabe, pode ser que você tenha interesse jurídico. Então, o que é que ele faz? Abre 15 dias para as partes impugnarem, eventualmente, tanto autor quanto réu. E aí, dessa decisão, e depois decide. Abre 15 dias para impugnar e depois decide. Se não houver impugnação, naturalmente, deve haver uma decisão no sentido de, em regra, né, de admitir. Por quê? Porque ele poderia rejeitar liminarmente. Se a letra da lei fala que ele poderia rejeitar liminarmente, ele não rejeita para as partes impugnarem, é porque ele entendeu que existe esse interesse jurídico do terceiro. Quando se abre esse prazo de 15 dias, e esse prazo de 15 dias é diferente do CPC 73, o CPC 73 era apenas 5 dias, então se alguém, por algum acaso, estudou ainda o CPC 73, sabe que há essa grande diferença, não é 5, são 15 agora. Ele deve decidir. Porque o próprio magistrado, no seu processo mental, seu processo de análise sumária do feito, entendeu que havia esse interesse jurídico. Por isso que ele intimou as partes, autor e réu. Autor e réu, vocês concordam que ele tem interesse jurídico? E aí, não havendo impugnação, decide. Essa decisão, tanto a rejeição liminar, quanto a decisão de admitir ou inadmitir o ingresso do assistente, ela é sempre recorrível. Artigo 1015, 9 do CPC. Nós vamos estudar isso lá na aula de recursos em agravo de instrumento. É uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, tá? Qualquer decisão que vier sobre intervenção de terceiros é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em regra, olha só como é inteligente você entender a natureza jurídica de um instituto. A gente está falando de quê? Intervenção de terceiros em incidente processual. Se é um incidente processual que acontece no curso do processo, ele vai decidido por meio de quê? De decisão interlocutória. Né? Se é decidido por decisão interlocutória, vai haver essa possibilidade de agravo de instrumento. Se eu, ao contrário, entendesse que a natureza jurídica da intervenção de terceiros não é de incidente processual, mas sim de um processo incidente, como é que se resolve um processo? Por meio de sentença. O recurso cabível, portanto, seria o quê? Apelação. Então, essa própria noção, essa própria compreensão da intervenção de terceiros como modalidade de incidente processual nos ajuda ou faz com que a gente consiga memorizar, inclusive, e compreender por que é recorrível por meio de agravo de instrumento. Porque são decisões interlocutórias no curso do processo que vão analisar essas questões e, portanto, as decisões interlocutórias são agraváveis. Eu coloquei uma apelação e fiz interrogação. Por quê? Vocês lembram que a qualquer momento o assistente pode intervir no processo? Não é? A qualquer momento? Então, vamos supor
que numa hipótese específica, ele já ingressou depois da fase instrutória e bem próximo à sentença. E aí o magistrado, ao invés... exatamente, Luana. No caso da assistência, da que admite ou da que não admite, cabe recurso em agravo do instrumento. Isso vai ser diferente lá para o amicus curiae. Mas aqui na assistência, da decisão que admite ou da decisão que não admite a assistência, ela é recorrível para agravo de instrumento. Porque o 1015, 4, 9, vejam só, deixa eu abrir aqui o 1015. Ele só fala da... Ó, 1015, nono. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, é por isso que é da que admite e da que não admite. Tá? Então, como eu estava dando um exemplo para vocês, no nosso exemplo, o assistente ele veio intervir no processo já mais no seu fim. Já tinha acabado de fazer instrutórias, já a fase lineamento tinha passado, enfim. E basicamente o próximo ato era a sentença. Entendeu? Então, assim, é possível que o magistrado, não há essa vedação, que o magistrado resolva a assistência, ou faça a decisão de admissão e da admissão já na própria sentença. E se fizer, na própria sentença, é claro, você não vai agravar de uma parte da sentença e apelar do restante. Não. Vai tudo na apelação. Né? Mas o que eu quero é assim, que fique claro para vocês que a decisão é recorrível, regra geral, esse recurso vai ser um recurso do agravo de instrumento pela previsão do 1015-9, mas se a questão expressamente falar que a assistência está sendo resolvida, está sendo decidida em sentença, aí é cabível apelação. Tá bom? Ficou claro, né? Na aula de recursos, a gente vai trabalhar ainda mais isso, mas só queria deixar pontuar essa observação desde já, porque é muito relevante, muito importante. E, regra geral, os incidentes processuais, a assistência, não há suspensão do processo. Então, todo esse trâmite, todo esse procedimento que a gente viu, por mais que haja impugnação, por mais que se abra prazo para impugnar, que haja recurso, nada disso acontece com a suspensão do processo. O processo continua a fluir enquanto se decide esse incidente processual. Tá certo? Vejam só, turma, a redação do artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido. Aquilo que eu comentei com vocês. Se o magistrado abriu para impugnação, é porque ele já concluiu que há interesse jurídico, mas ele quer confirmar com as outras partes. Autor, réu, vocês concordam que há interesse jurídico aqui? Esse seria o prazo de impugnação, 15 dias. Salvo se for o caso de rejeição liminar. Por quê? O magistrado, então, já vendo de cara, de plano, que não há interesse jurídico, ele já deveria, de plano, fazer essa rejeição liminar do pedido de assistência. Tá? No parágrafo único, decisão não surpresa. A decisão não exatamente, a decisão não surpresa. Por isso que ele abre o prazo de 15 dias para as partes autor e réu. Se for apenas para rejeição liminar, não precisa abrir prazo na rejeição liminar, porque não vai modificar a situação jurídica de ninguém. Não vai ingressar, é só o próprio terceiro que está querendo, que está sendo inadmitido. Por isso que não é preciso de um contraditório prévio, se vai rejeitar liminarmente, nessa hipótese. Porque ele não vai perguntar para o terceiro. Terceiro, você tem certeza que você tem interesse jurídico? Não, não se pergunta. Porque já é dever do terceiro, quando está peticionando, demonstrar seu interesse jurídico. Compreendem? Tá. Aí, para evitar a decisão surpresa, é isso. Eu sinto, eu vejo, eu vislumbro que tem interesse jurídico. Vocês concordam? Evitou decisão surpresa. Maravilha? Tá. Parágrafo único tem aquela previsão que eu conversei com vocês, né? Sobre se falta de interesse jurídico, o juiz deve decidir sem suspender o processo. Vamos detalhar agora, a gente trabalhou 119, 120, no 121, o Código de Processo Civil traz o Instituto da Assistência Simples.
Vocês vão ver como a assistência litisconsorcial é super rápida. A assistência simples é um pouco demorada, mas a assistência litisconsorcial é super fácil, super tranquila. A primeira é que no 121 CAPT ele disciplina quais são os poderes do assistente. O 121 CAPT fala: o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então, aquela parte que o assistente que tem interesse jurídico, que é o interesse jurídico direto e indireto, assistência simples, ele vai ter poderes de natureza processual, iguais àqueles do assistido. Eu estou destacando que são as de natureza processual para você fazer esse contraponto com esse terceiro ponto que eu coloquei no slide. Disposição de direito material. É possível? Não. Não é possível. 122 fala assim: assistência simples, esse artigo é cheio de prova, sabe? É muito recorrente nas provas, 122. A assistência simples não obsta, não impede a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Vamos organizar e sistematizar essa ideia aqui. Assistência simples, o professor Ian já falou que se trata de uma intervenção de interesse jurídico indireto. Ele não é titular do direito material. Se eu não sou, eu, no caso, o terceiro, se o terceiro não é titular do direito material, ele pode dispor sobre algo que não é dele? Não pode. Então, os atos de disposição de direito material, por si próprio, ou seja, o próprio terceiro não pode realizar, ele é assistente onde? Ele é assistente no processo. Por isso que os poderes dele, pelo artigo 121 CAPT, estão relacionados, ou são relacionados a quê? Aos atos de natureza processual. Ele é um assistente para o processo. Ele não tem uma relação jurídica de direito material controvertida com a parte adversa. Então, por não ter isso, ele não pode dispor daquilo que não é dele. E nem pode impedir que o assistido, que é o titular do direito jurídico material, que é o titular desse direito material, disponha dele. Renuncia, faça a transação, reconheça a procedência do pedido, enfim, qualquer dessas modalidades previstas no 122. Então, aqui a gente está para aprender. Vocês estão, de fato, aprendendo e entendendo por que as coisas são como são. E não simplesmente, né, lendo CPC, o assistente, ele não pode... Não, a gente não está mais nessa fase de decorar, né? É realmente entender. Tá. Então, assistente simples, a gente conseguiu compreender bem essa noção de que não dispõe de direito material, são apenas os atos de natureza processual, recebendo na forma que se encontrem. Turma, mas veja que previsão interessante, essa do 121, parágrafo único do CPC. Ele fala assim, e isso é na assistência simples ainda, tá? Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Sendo revel ou omisso assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Aí nessa hipótese, sim. Nessa hipótese de ausência de atuação do assistido, o assistente ganha, pelo 121 parágrafo único, o status de substituto processual. E aí, no próprio processo, ele pode praticar diversos atos, impedindo, inclusive, a revelia do assistido. Por quê? Vamos supor que a gente está tratando de uma assistência no polo passivo. Então, o assistente simples fez uma ampliação subjetiva passiva da lei, como auxiliar da parte passiva, auxiliar do réu. O réu é intimado para apresentar contestação ou para se manifestar sobre qualquer questão e ele se mantém omisso. Ou então ele é revel. O assistente pode se manifestar no seu lugar na condição de substituto processual e assim impedir, por exemplo, os efeitos jurídicos da revelia, os efeitos materiais da revelia. É uma situação em que o assistente, diante em razão de ser revel ou dessa omissão do assistido, pode praticar os atos que ele mesmo poderia praticar, os atos processuais. Como, por exemplo, até mesmo recorrer. É diferente, entendam? Visualize essas duas situações.
É diferente quando o assistido expressamente se manifesta ou age de maneira contrária. Por exemplo, houve sentença e, em razão da própria sentença, o assistente vai lá e já quer cumprir espontaneamente. Nem dá início ao processo de execução, ele vai lá e já cumpre. Ele tacitamente está dizendo: eu não quero recorrer, eu quero cumprir, eu aceitei, eu estou em conformidade com a sentença. Nesse caso, o assistido está sendo omisso ou revel? Não. Ele está expressamente demonstrando que ele está anuindo com a sentença. Nesse caso, poderia o assistente apelar? Não poderia. Por quê? Porque o assistido não está sendo omisso. Ele praticou um ato, ele está mostrando que está em conformidade, que aceitou a sentença. Situação jurídica diferente é se ele nem cumprisse a sentença e ficasse assim, fosse intimado para apresentar recurso e nada dissesse, nada falasse, e ele está sendo perdedor, aí o assistente pode sim interpor um recurso de apelação nessa hipótese, tá bom? Então entenda, exige que seja revel ou exige que seja omisso. Se não houver nada disso, não é substituto processual. Artigo 94 do CPC, ele fala algo bem interessante também. Olha essa redação. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercida no processo. Então, fiquem atentos. O assistido, o assistente é responsável, é corresponsável por custas processuais. Vocês leram honorários? Vocês ouviram falar em honorários? Não, né? Aqui está falando de quê? Pagamento das custas, não está falando de honorários. Então, não há condenação em honorários do assistente, no caso de eventual derrota do assistido. A gente está falando apenas de custas. Redação do artigo 94, caput do CPC. Pergunta boa, valendo meio ponto na prova final. É possível, é aplicável prazo em dobro do 229 do CPC, nesses casos? É aplicável ou não, turma? O 229 fala daquela situação: os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, de escritório de advocacia distintos, serão prazo em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independente de requerimento. Certo. Assistência simples, eu estou falando. Assistência simples. Eu estou falando de ampliação assim, de parte, realmente. O assistente, ele entra como parte? Não, ele entra como auxiliar da parte. Se é auxiliar da parte, não tem litisconsórcio. Se não tem litisconsórcio, não se aplica o prazo em dobro do 229 CPC. Duas questões, assim, dois pegas de prova de questão objetiva que a FCC gosta, sabe? Cara de FCC, essa das custos honorários e essa do prazo em dobro. Fiquem todos muito atentos com essas duas observações. Beleza? Estamos compreendendo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Nós chegamos agora no Instituto bem interessante, bem curioso, ainda na assistência simples. Como eu falei, a assistência simples ela é demorada, a assistência litisconsorcial é bem curtinha, é bem simples, bem fácil, mas a assistência simples é mais puxada. No artigo 123, nós temos a exceptio mali gesti processus, exceção do processo mal gerido, certo? E o que quer dizer esse instituto? Às vezes você vê esse nome na prova discursiva ou na prova objetiva, que é da Defensoria do Rio Grande do Sul, né? Foi SESC, né? Rio Grande do Sul. O que é que trata esse artigo 123? Vejam só. Em regra, o assistente, por mais que ele não seja parte, o assistente simples ele não é parte. Ele é o quê? Auxiliar da parte. Nunca se esqueçam disso. Não trata o assistente simples como parte, porque parte ele não é. Ele é auxiliar da parte. Beleza. Mas, o que é que se diz no 123? Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. A justiça da decisão, é interessante isso. A justiça da decisão não está falando conceito simples, conceito que nós temos que ter em mente, coisa julgada. O que é que foi uma coisa julgada? O dispositivo da sentença, o dispositivo da decisão. Justiça da decisão, Ian,
Se confunde com coisa julgada? Não. Justiça da decisão, eu estou falando dos próprios fundamentos jurídicos da decisão. Então, transitada em julgada, a sentença do processo civil assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir os fundamentos jurídicos daquela decisão. São os próprios fundamentos, tá? Salvo se alegar e provar que, 1. Pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos assistidos, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença, ou 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, essas duas hipóteses são essas hipóteses em que se chama-se, pela doutrina, de exceção do processo mal gerido, exceção do processo que foi mal conduzido. O assistente acabou que, em razão do estado do processo, ou os próprios atos do assistido, impediu que se produzissem provas que pudessem alterar aquela conclusão do julgamento. Se o assistente provar isso, aí ele pode discutir a justiça da decisão, ou então, se ele comprovar que desconhecia algumas provas, desconhecia a existência de alegações de prova das quais o assistido não se valeu. O assistido, aquele que estava figurando no processo como parte, por dolo ou por culpa, intencionalmente ou por descuido, não se utilizou. E o assistente não sabia da existência dessas provas, dessas alegações. E por isso o processo foi mal gerido. Então, a exceção do processo mal gerido simplesmente só quer dizer isso, a possibilidade de rediscutir os próprios fundamentos da decisão em um outro processo pelo assistente, mas para isso ele tem que provar um desses dois requisitos legais. É simples. O nome é estranho, é grande, pode se assustar, mas é simplesmente isso, a possibilidade do assistente discutir os fundamentos da decisão. Tranquilo? Entendemos bem a assistência simples, estamos compreendidos, firmes na assistência simples, do que se trata a assistência simples, né? Aí vejam só a assistência litisconsorcial. Na assistência simples, a gente estava falando o tempo inteiro que não se trata de parte, mas sim de auxiliar da parte. Auxiliar de parte ativa, parte passiva. Na assistência litisconsorcial, turma, vejam só. A gente tem simplesmente um caso de litisconsórcio unitário ulterior. Lembra que eu falei para vocês que é interesse jurídico direto? Que o assistente litisconsorcial ele tem uma posição jurídica, uma relação jurídica de direito material contra a própria parte adversa? Então, o 124 fala justamente isso. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que há sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Litisconsorte, litis, lide, consorte com a mesma sorte. Assistente litisconsorcial é aquele assistente que vai ter a mesma sorte, aquele mesmo resultado na lide, do que aquela parte que ele está ingressando em juízo. Então, no litisconsórcio unitário, a decisão unitária é o quê? É a sentença. A sentença tem que ser uma, a sentença tem que ser uma só. Não há como decidir a sentença, não há como decidir aquele processo de forma diferente. Por isso que se trata de um litisconsórcio unitário. Litisconsórcio não é intervenção de terceiros. Lembra disso. Intervenção não é intervenção de terceiros. Mas a assistência litisconsorcial, que é uma intervenção de terceiros, acaba por gerar uma situação unicamente de litisconsórcio unitário ulterior. Ulterior por quê? Porque não foi criado, não foi surgido no início do processo. Ocorreu no curso do processo, de forma incidental. Ulterior, ou seja, posterior ao início do processo, formou-se um litisconsórcio unitário, em que se exige que a sentença decida de forma igual, uniforme para todos aqueles que estão naquele polo. O regime jurídico da assistência litisconsorcial, portanto, vai ser o do 117, que trata o litisconsórcio. Vocês podem fazer remissão do 124 para o 117. Ele só fala isso. No 117, os litisconsórcios serão considerados em suas relações jurídicas, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos,
exceto no consórcio unitário, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Então, é o mesmo regime jurídico do litisconsórcio unitário ulterior, porque assistente litisconsorcial é parte. Aqui é parte. Ele passa a ser parte do processo. Quando ele ingressa e se forma um litisconsórcio unitário ulterior, ele passa a ser parte, não apenas um auxiliar da parte. Compreendido? De olho na jurisprudência, o que, é que a jurisprudência diz? Vejam só. O julgado da Corte Especial do STJ. O acionista de uma sociedade empresária, a qual, por sua vez, tem ações de outra sociedade, não pode ingressar em processo judicial na condição de assistente simples da última, no caso em que o interesse em intervir no feito esteja limitado aos reflexos econômicos de eventual sucumbência da sociedade que se pretende assistir. Aqui, a jurisprudência está só lembrando para a gente que o interesse jurídico, o interesse que justifica a assistência deve ser interesse jurídico, não interesse meramente econômico. Vamos lá. É bem esdrúxulo um exemplo que eu vou dar aqui para vocês ficar mais claro isso, mas assim, o Nubank está vendendo várias ações, né? Aí você é acionista do Nubank. O Nubank é demandado numa ação judicial contra, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil e o Nubank estão brigando num processo. Aí você, por ser acionista, né, você ter um pouco de ações no Nubank diz, eu tenho interesse em figurar como assistente nesse processo. Nitidamente vai ser, liminarmente deve ser indeferido. Por quê? Porque não há interesse jurídico aqui. Um reflexo que existiria seria um reflexo unicamente o quê? Econômico. Se o banco, a sociedade que eu sou acionista quebra, falha, vai ter que pagar alguma coisa, enfim, meu interesse é unicamente econômico. Beleza, turma? Com isso, a gente fecha a primeira modalidade, que é a modalidade de assistência. Antes de começar a iniciação da lead, vamos fazer uma pausa de 3 minutinhos, só para pegar uma água aqui, tá bom? 3 minutinhos, são 7h59, 8h02, 8h03 a gente está de volta, tá? Oito e um. Eu tinha falado que era 8h03, então vou esperar só 10 minutinhos se alguém tiver saído pra gente voltar. Recarreguei minha água.
Tem a questão da Defensoria do Goiás, de assistência simples. Essa é a questão 6 da lista de vocês. Questão muito boa. Muito, 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 muito boa. É. Resolvam direitinho a lista. E aí, qualquer dúvida a gente sana pelo próprio WhatsApp. Eu posso gravar áudios. Vocês gostam dos meus áudios explicando? Acho que vocês não vão gostar. Ah, eu tô lembrando que eu gravei muito áudio foi no grupo da mentoria, né? A mentoria que eu sempre respondo em áudio. Eu adoro responder em áudio, porque eu acho que eu me expresso melhor. Eu consigo fazer entendido. Agora. Tem a Defensoria do Espírito Santo também. A questão deve ser da prova 2016, a questão 19 da lista de vocês de hoje. Muito boa também. A Defensoria do Espírito Santo tá voltando aí. Tomara que venha de novo mais questões de iniciação ou de assistência. Bora lá então, turma. Continuando. Isso, André. Esse exemplo do Banco BB é aquele em que eu disse que interesse jurídico não justifica a assistência. É exatamente isso. Beleza. O interesse econômico, turma, o interesse econômico ele pode até justificar no âmbito do poder público aquele que se chama de intervenção anômala, sabe? Aquela intervenção, o próprio nome já diz, né? Se é anômala é porque é totalmente diferente. Aquela intervenção que há um interesse unicamente econômico do poder público em ingressar no feito. Mas quando se trata dela, né, dessa intervenção anômala, a gente não está falando de assistência. Tanto é que quando o interesse é unicamente econômico, não há nem mesmo o deslocamento de competência. Por exemplo, a União faz essa intervenção anômala porque tem interesse jurídico ou tem interesse unicamente econômico numa questão. Não vai haver deslocamento de competência. Se fosse assistência, a reflexão seria diferente. Porque como assistente, algum ente federal ingressando no feito, aí sim tem que se haver esse deslocamento de competência. Então vamos lá, vamos prosseguir. Assistência de fato é uma das mais demoradas. Assistência e indenização da lide são as duas mais demoradas. As outras são um pouco mais tranquilas, mas assim, a recorrência das duas também importância prática enorme. Na indenização da lide, turma, nós temos a modalidade forçada de intervenção de terceiros. Lembra, a gente falou que a assistência é modalidade voluntária. Aqui é a modalidade forçada. Por quê? Porque na denunciação da lide, o autor ou o réu vão provocar esse terceiro para que ele ingresse naquela relação jurídica como um terceiro. Veja, vocês viram que na assistência o próprio assistente pleiteia, ele pede, por vontade própria, ele vai lá. Por isso que é voluntária. Na denunciação da lei, é uma modalidade forçada, porque não há essa vontade própria do terceiro ingressar. Ele é chamado, ele é denunciado, a lei é denunciada a ele, seja pelo autor ou pelo réu. Mas por mais que ela seja forçada, turma, ela é facultativa. E a iniciação da lei é facultativa? É. A iniciação da lei é facultativa. Mas eu vejo que a gente está falando de polos diferentes. Ela é forçada em relação ao denunciado, que vai ingressar na relação jurídica, e ela é facultativa em relação ao denunciante, aquele que promove a denunciação. Por quê? É ônus do denunciante realizar a denunciação da lide se ele quiser ter os benefícios da ação regressiva, dessa eventual ação regressiva nos próprios autos que é formada com a denunciação da lide. Mas se ele não quiser, se ele quiser depois ajuizar uma ação de regresso próprio, e aí vai correr todo o risco, né, de um novo processo, e sem falar na economia processual, aí é um ônus que ele suporta. Ou seja, é um risco que ele corre, é um ônus que ele tem que suportar se ele não promover a denunciação da lide. Então, vamos lá. A denunciação da lide é uma modalidade forçada, mais facultativa de intervenção de terceiros, em que autor ou réu, sim, a denunciação da lide pode ser no polo ativo ou no polo passivo. É porque, em regra, a gente vê ela no polo passivo, mas ela pode ocorrer no polo ativo também, em que autor e réu
desejam proteger, garantir, seja um direito de regresso, seja um direito relacionado à evicção. Vamos já ver isso. Mas, por ser forçada, ela não pode ser feita de ofício, certo? De forma alguma pode ser feita de ofício. O magistrado de ofício pode promover a denunciação da lide? Não. Muita questão sobre isso. Muita questão sobre isso. Sobre a denunciação da lide poder ser feita de ofício. Não pode. A denunciação da lide, desde denunciação, desde direito de regresso. Nunca se esqueçam isso. Desde denunciação, desde direito de regresso. Você lembra bem, né? O direito de regresso, direito de evicção, está relacionado com a denunciação da lide. Ela acaba por promover uma relação, como diz Barbosa Moreira, incidental. Incidental por quê? Porque tem que ser no curso de um processo, que é a denunciação da lide. Afinal, intervenção de terceiros é um incidente processual. Então, forma uma relação incidental. Regressiva. Regressiva por quê? Porque eu tenho como regredir. Eu tenho como regredir aquilo que eu estou. Regredir é voltar, né? Ir para trás, ou seja, devolver. Eu tenho como regredir em face daquele aquele ônus que eu estou suportando, eu tenho como regredir esse ônus, ou essa imposição, essa condenação, em face de outra. É eventual, justamente porque vai depender do denunciante se sagrar vencido, né? Essa relação só vai existir, a denunciação só vai ser analisada de fato se o denunciante for perdedor, né? E antecipada, porque já realiza ou evita, já promove essa análise do direito de regresso nos próprios autos, como uma forma de economia processual, sem formar um novo processo. Por isso que antecipada. Antecipa, então, o que seria resultado de uma outra ação. Então, a denunciação da lide é incidental, regressiva, eventual e antecipada. Vejam, o artigo 129, ele trabalha bem essa noção. Se o denunciante. Só um minuto. 120, deixa eu chegar lá. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Por isso que eu falei que essa demanda é uma demanda que a denunciação da lide acaba por ser eventual, porque depende do evento. Qual evento? Derrota do denunciante. Então, ele tem que ser vencido para se passar para a análise da denunciação da lide, para julgar a denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado. Ora, se o denunciante chama o denunciado para garantir um direito de regresso, mas ele não foi condenado, ele vai regredir o quê? Ele vai querer o quê do denunciado? Não pode requerer nada. Então, por isso que a denunciação nem vai ser analisada. Mas por mais que a ação de denunciação não seja analisado, não vai haver, ele não vai se eximir, o denunciante, de pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado. Por quê? Porque ele teve que constituir advogado, porque ele integrou a lide, porque ele passou e ele teve gastos, né? Então, tem que retornar aquele status quo antes. E é por isso que há esse pagamento de verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo quando a denunciação não é examinada. Certo, turma? Tá. Qual é o objetivo, afinal, Ian, da denunciação da lide? Você já meio que já pontuou, mas vamos detalhar, vamos destrinchar aqui agora um pouco melhor isso. O objetivo da denunciação nada mais é do que garantir os direitos relacionados à evicção ou garantir o exercício do direito de regresso. A grande noção, a palavra-chave para a denunciação da lide é economia processual. A gente está falando no mesmo processo, garantir essa ação, essa cobrança daquele do qual eu passo a ser credor em razão de ser perdedor numa demanda judicial. Então, evicção, perda do bem ou do direito em razão de decisão judicial. Está lá a disciplina da evicção no 447, 450 do Código Civil. É uma remissão boa para você fazer no 125.1, tá? Então ele garante esse direito de regresso, que é esse direito de se voltar. O 125.2 fala: aquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Direito de regresso, interessante.
um motorista de uma empresa, um motorista de empresa X acaba por atropelar fulano de tal. Fulano de tal ingressa com ação em juízo, a gente está falando de empresa privada, tá? Não estou falando de poder público. O acidentado ingressa com a ação em face diretamente da empresa, em vez de ingressar com a ação em face do motorista. A própria empresa pode denunciar ali de um motorista, para se ela for perdedora, ela já garantir seu direito de regresso em face dele, dos custos que tiver que suportar. Tá bom? Essa é a ideia de direito de regresso. E a evicção é, como dito, a perda do direito, enfim, do bem em razão de decisão judicial. Algumas vedações da denunciação da lide. Novamente, denunciação da lide não pode na lei de juizado especial, no rito de juizado especial civil não há denunciação da lide, artigo 10, 999. Não há denunciação da lide no âmbito das relações consumerísticas, artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Se você lembrou de alguma coisa e quis perguntar, isso não é denunciação da lide, isso é chamamento ao processo, nós vamos já conversar da seguradora, tá? E também não é cabível a indenização a denunciação per salto. O artigo 125, parágrafo 2º do CPC diz assim: admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial. Ou seja, só pode denunciar aquele que estiver imediatamente anterior. Não posso fazer uma denunciação per salto, saltando aquele que está anterior a mim para voltar a algumas causas, algumas causas alguns sujeitos, na realidade, da relação dominial. Tudo bem, turma? Conseguimos entender evicção, regresso. Falou em evicção, falou regresso, estou falando de iniciação da lide. Direito relacionado à evicção, direito de regresso, né, denunciação da lide. Pronto, a gente não vai se esquecer mais. Parece que caiu isso também na Defensoria do Piauí, esse final de semana. Esse 125 eu acabei de ler para vocês, fala da evicção no 1 e fala do regresso no 2. Tá, lembra? A denunciação, como eu apresentei também para vocês, turma, ela pode ser feita pelo autor, pode ser feita pelo réu. Pelo autor, em regra, vai ser feita onde? Na petição inicial. E há 3 possibilidades do autor, nesse caso, que o denunciado pode ocupar quando o autor promove a denunciação no polo inicial. O artigo 127 fala: feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo em seguida à citação do réu. A doutrina critica, sabe, essa hipótese como hipótese de uma posição de litisconsorte, dizendo que na realidade seria muito mais uma assistência. Ele denunciou, ele tem interesse jurídico, esse denunciado que ingressa no processo, ele tem mais interesse jurídico, realmente em que ele se sagre vencedor, para não ter que haver direito de regresso em relação a ele. Não seria tanto um litisconsórcio, mas letra da lei. Se a lei está falando que assume como posição de litisconsórcio, o denunciado defende, então a gente vai tratar como litisconsórcio. Ele pode, ao invés disso, de assumir essa posição, de acrescentar novos argumentos, contestar a demanda regressiva, de dizer, ei, não existe esse direito de regresso que você está alegando contra mim, então ele pode acabar se opondo ao próprio direito, ao próprio pleito do autor, ou ele pode não contestar a demanda, ser revel. E ele não contestar a demanda, ele vai ficar, a sorte dele vai ficar a depender de como for julgado o processo principal, né? Então, o autor são esses 3 polos que pode acontecer. A letra da lei fala esse primeiro de assumir a posição do litisconsorte, podendo, veja isso, acrescentar novos argumentos. É interessante você lembrar disso, que pode acrescentar novos argumentos e depois é que o réu é citado para defender já da petição inicial mais robusta, mais completa. A denunciação da lide ela também pode ser feita pelo réu. E aí, sendo feita pelo réu, a denunciação da lide, o denunciado ele tem 3 possibilidades. Vejam essas 3 palavras-chave que eu marquei. Você pode destacar no seu vai-de-mercado também. No 1, o denunciado pode contestar o pedido formulado pelo autor. O processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado.
Se ele está contestando o próprio pedido formulado pelo autor, nesse caso, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, a empresa é ré no processo e ela denunciou a lide ao motorista. Se denunciou a lide ao motorista, esse motorista pode entrar no feito em litisconsórcio, não, no caso de litisconsórcio ulterior, com a própria empresa, contestando o pedido do autor, falando, não, esse acidente, eu não dei causa a esse acidente, não houve esse acidente, há uma quebra do nexo causal, enfim, pode alegar diversos fatores, nesse caso ele contesta. O denunciado, ele pode ser revel. O denunciado simplesmente pode não se manifestar, não falar nada. Ele foi intimado e ele nada falou. Nesse caso, o denunciante, a própria empresa, pode deixar de prosseguir com a defesa. Ele tinha oferecido defesa, mas o denunciado nada falou, então ele vai se defender realmente, vai ocorrer, vai trabalhar realmente apenas na ação regressiva. E deixa esse processo, o processo correr naturalmente. Ou o denunciado pode confessar. O motorista ingressa no processo e fala, ei, de fato, eu atropelei realmente esse pedestre, eu realmente atropelei o autor, enfim. E aí, o denunciante ainda assim pode prosseguir com sua defesa, tá? Mas, se ele reconhecer, ele vai apenas pedir a procedência da ação de regresso. Magistrado, como ele já confessou, nessa hipótese ele tem essa chance, né? Dele continuar com a defesa dele, o denunciante. Então, a empresa poderia continuar com a defesa mesmo o denunciado tendo confessado os fatos, ou então ele pode apenas pedir a procedência da ação de regresso. Magistrado pode julgar procedente a demanda, mas julgue a denunciação também procedente, porque eu tenho esse direito de regresso, já que ele confessou os fatos que foram narrados. E aí, o parágrafo. A confissão implica sucumbência? Sim, a confissão ainda assim implica sucumbência. A sucumbência é porque ele vai ser derrotado, né? Ele vai ser derrotado. Então, ele sendo derrotado, ele vai ter que pagar as verbas sucumbenciais, tá? Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Então, se na sentença, se na análise da denunciação, vamos supor, é mais nítido isso em caso de seguro. Uma seguradora foi denunciada a lide, certo? Então, vamos supor que ao invés da empresa ter denunciado a lide, o motorista, ele denunciou a seguradora dele, a seguradora que ele tinha do automóvel. Mas se reconheceu que os danos causados foram da multa de 100 mil e o seguro só cobria 20 mil, sabe? Então, na hora da execução, ele já pode executar, o próprio autor, 20 mil, que foi reconhecido o teto daquele que foi denunciado, e o restante ele denuncia, ele pega do próprio denunciante, ou seja, do próprio réu. Beleza? Deu para compreender isso também? 129, 128, parágrafo único, né? Ok, turma. Vejam só o que, a jurisprudência diz. 537 do STJ. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Foi basicamente esse último exemplo que eu dei, que a seguradora denunciada, aceitando a denunciação, contestando o pedido do autor, há condenação por ela e ela, inclusive, suporta esse pagamento nos limites em que foi estabelecido pelo contrato de seguro, né, pela apólice. Súmula 537. Existe outra súmula do STJ, é a súmula 529, que fala: no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, poderia a vítima que foi atropelada ajuizar a ação diretamente em face da seguradora do carro da empresa? Não, não poderia. A súmula 529 quer falar isso. O seguro de responsabilidade civil facultativo. Se fosse obrigatório, é porque ele botou facultativo para distinguir de DPVAT, que o seguro de responsabilidade civil é obrigatório.
Nesse caso, não cabe ajustamento direto em face da seguradora. Por quê? Devido ao processo legal, né, turma? Contraditório, ampla defesa, os fatos extintivos da responsabilidade civil. Só quem pode provar, de fato, alegar é o causador do dano, né? Então, o motorista tem que ser trazido à empresa, tudo isso ele precisa integrar ali. Não cabe esse ajustamento de ação diretamente em face da seguradora, certo? A súmula 529 também só quer falar isso. E existem duas correntes que vão discutir o alcance aquele que estiver obrigado, 125.2, né? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Existe uma corrente restritiva e existe uma corrente ampliativa. Na corrente restritiva, deve realmente existir uma lei expressa, um contrato expresso que garanta, que fale, que discipline esse direito de regresso. Se não existir, de forma restritiva, não caberia a denunciação da lide. Em outras palavras, ele está falando de fato o fundamento novo. O que a jurisprudência do STJ, adotando a corrente restritiva, falou? Não é admissível a denunciação da lide embasada no direito de regresso quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultaria a lide originária, indo de encontro aos princípios de celeridade e economia processuais que essa modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Então, no caso que eu dei o exemplo agora, havia um contrato de seguro. Se há um contrato, né, a aplicação da letra da lei tal como está. Então, não tem discussão que é cabível o direito de regresso. A questão é quando não há nem lei nem contrato. Mas há alguns fundamentos, há algumas discussões que seriam próprias de uma ação originária. Pela corrente restritiva, não caberia denunciação da lide nessas hipóteses, em que é preciso trazer um fato novo, um fundamento novo, algo que não está no processo, algo que não diga em relação a eles dois para se decidir sobre o cabimento ou não da denunciação da lide. 3 pontinhos finais de denunciação da lide para a gente concluir. A denunciação é possível a denunciação entre réus? Vamos supor, voltando ao exemplo de quando eu mencionei em que a vítima proporia ação em face da própria empresa. Mas em vez dela propor entre a própria empresa, ela ingressou com a ação entre a empresa e o motorista. Ela já fez os dois, certo? Pode a empresa denunciar a lide, o outro réu denunciar a lide, o próprio motorista? Pode, tá? Por quê? Apenas essa demanda com os dois no polo passivo, eles poderiam ser condenados de forma a suportar os ônus de forma igual, mas se há essa denunciação da lide da empresa pelo próprio réu, ou seja, os dois no polo passivo, já estão no polo passivo, mas ainda há essa denunciação, é só um dos réus antecipando essa ação regressiva, por saber que a responsabilidade seria do outro, certo? A denunciação da lide pode ser fungível com chamamento ao processo. A gente vai estudar o chamamento ao processo no nosso próximo item. E quando eu falo que é fungível, é quando há uma realização de denunciação da lide, mas o magistrado entende que não se trataria de denunciação da lide. E não é denunciação da lide por quê? Porque não há nem direito de regresso, nem direito de evicção. Seria simplesmente um chamamento ao processo. E aí ele pode reconhecer como chamamento ao processo. Isso está na jurisprudência. A jurisprudência que entende essa possibilidade. E a denunciação da lide, eu falei que o autor pode promover na inicial e o réu deve promover na contestação. Mas a jurisprudência também entende de forma tranquila e pacífica de que é possível, sim, a denunciação tanto após a inicial quanto após a contestação, desde que o contraditório possa ser exercido pelo denunciado. Garantindo o devido processo legal, contraditório, zero problema, que a denunciação da lide ocorra após a inicial ou após a contestação. Beleza, turma? Tranquilo. Fechamos denunciação da lide.
Posso sim, Fernanda. Posso sim. Deixa eu voltar aqui no slide. É isso, o slide. Denunciação da lide feita pelo autor. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado pode assumir a posição de litisconsórcio denunciante. Então, o próprio autor denunciou a lide. Vamos supor, nesse inverso, a pessoa, o autor é quem tem um contrato de seguro, sabe? Ele tem um contrato de seguro relacionado para garantir aquele direito dele. E aí ele ingressa com a ação em face de um réu. E aí, ao denunciar a lide, o próprio autor, por ter esse contrato de seguro, qual o medo dele, o receio dele? É ele sendo perdedor, ele ter que arcar com as consequências, arcar com os custos. Então, ele já fez essa denunciação. Então, se a seguradora assumir a posição de litisconsorte, ela pode acrescentar novos argumentos inicial, fortalecer essa argumentação nessa demanda em face do réu. Ele pode simplesmente dizer, não, vou só contestar a demanda regressiva, discutir se há ou não esse direito de regresso. Não vou discutir essa questão entre você e réu, mas eu quero dizer que não há direito de regresso meu aqui. O que a gente contratou no nosso contrato de seguro não abrange essa hipótese. Então ele está apenas contestando a demanda regressiva. Ou simplesmente ele não faz nada. Ele não contesta, ele se torna revel e aí vai sofrer a sorte do processo. Beleza? Tá. Pois vamos agora para chamamento ao processo. Chamamento ao processo, então, turma, por nada, Fernanda. Essas três últimas modalidades são mais tranquilas, tá bom? Então vamos lá detalhá-las nesses últimos 32 minutos de aula. Chamamento ao processo, quando eu falo de... Olha só, eu gosto desses mnemônicos fáceis, eu não gosto nada de frases, coisas muito complexas, sabe? Mas C de chamamento, C de obrigado. Há uma co-obrigação entre aqueles que estão sendo demandados. Há essa relação de co-obrigação, mas apenas um deles. Juliana, essa daí é um bizu que dá certo também. Enfim, há essa relação de co-obrigados, eles são co-obrigados por alguns dos motivos que nós vamos já ver pela letra da lei, mas nem todos foram chamados para integrar a lide do polo passivo. E aí, por isso se trata de modalidade forçada. Um dos réus diz, ei, tá, eu devo, mas eu não devo sozinho. Deixa eu chamar o processo quem deve junto comigo. Deixa eu chamar o processo quem deve junto comigo. É basicamente isso, o chamamento ao processo. Literalmente, chama-se ao processo um co-obrigado que não integrava ainda o polo passivo. Simples assim, o chamamento ao processo. Tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Chamamento ao processo é uma intervenção de terceiros. Então, esse chamamento ocorre de forma incidente, sem causar um novo processo, havendo ampliação subjetiva passiva no polo réu da demanda. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, ou seja, só o réu que pode realizar chamamento ao processo. Não faz sentido falar que o autor pode promover chamamento ao processo, porque se o autor elenca como réu, já é parte. Se é parte, não é intervenção de terceiros. Consegue entender? Se na própria petição inicial o autor já elenca os co-obrigados, eles são citados e intimados como parte ré. Tá. Então, eu coloquei 3 remissões que são muito boas. Lá no Código Civil vocês podem conferir depois qual é o texto de cada uma delas, mas eu só falando basicamente do direito material. No primeiro caso, do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores, se a ação foi proposta apenas contra um fiador, ou contra algum deles, ou dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. São 3 hipóteses, então, que nós temos co-obrigados. Gente, lembrem só que do afiançado, dos fiadores e dos devedores solidários. Não, é isso mesmo. Fosse as 3 hipóteses, artigo 818 do Código Civil, 829 e 275 do Código de Processo Civil. Percebam, portanto, que há, nessas 3 hipóteses, essa relação de co-obrigação.
Mas só são essas três hipóteses mesmo de chamamento ao processo. Eu estou na minha cabeça que existe mais uma, existe. Mas ela está em lei extravagante, está no Código de Defesa do Consumidor. Aí a gente pula lá para o CDC, artigo 101, 2, e vê. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, serão observadas as seguintes normas. 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador. Não é direito de regresso, aqui é chamamento ao processo. Tá? Lembrem disso. Essa é a hipótese de chamamento de processo legal permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa empresa já tem contratado esse seguro e aí ele chama o processo para integrar ali junto com ele. Por que não pode direito de regresso no Código de Defesa do Consumidor? Porque feriria aquelas noções que nós temos de celeridade, do próprio rito, em razão da demanda regressiva, enfim. No momento do processo, não. Está chamando para ser réu? Junto. Se está chamando para ser réu junto, faz facilitar a defesa do consumidor, porque o consumidor, os direitos, né, a situação jurídica do consumidor, porque certamente a seguradora vai ter um patrimônio melhor para fazer frente à lesão sofrida pelo consumidor. Tá bem, turma? E uma jurisprudência muito forte sobre o chamamento ao processo, no julgado repetitivo, de 2014, fala o seguinte: nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre município, Estado e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não cabe o chamamento ao processo da União, medida que iria apenas protelar a solução da causa, certo? As demandas de saúde, a própria estrutura do SUS, existe nesse regime bastante integrado, de solidariedade, de corresponsabilidade, de divisão de responsabilidade entre os entes. A jurisprudência do STJ, desde 2014, em repetitivo, antes disso já fazia, né? Mas nesse repetitivo apenas pacificou que o chamamento ao processo não é cabível entre esses entes, porque iria apenas ocasionar essa demora, esse prolongamento da decisão, desvirtuando. Claro, por exemplo, a União ingressando em todo o processo, ocorreria o quê? Deslocamento para a Justiça Federal do processo, e acabaria, enfim, gerando mais tumultos ao feito, à lide. E não é esse o objetivo do legislador ao criar um instituto de chamamento ao processo. Conseguimos compreender bem? Tem muita questão, tem umas questões também sobre o chamamento ao processo na lista que eu preparei para vocês, questões boas. Mas com isso daqui é plenamente possível responder. Lembrem de co-obrigação, seja de chamamento ao processo, seja de co-obrigação. Fiança, devedor solidário, integração sempre no polo passivo. Tranquilo, turma? Chegamos agora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não é algo novo. É algo novo para o CPC, porque o CPC ele não disciplinava o incidente de desconsideração, tal como o CPC 2015 disciplina. Na desconsideração da personalidade jurídica, nós temos uma desconsideração pontual do véu da personalidade jurídica daquela empresa, daquela pessoa jurídica, para se atingir. Qual é o objetivo de se criar uma pessoa jurídica? Vamos lembrar lá das aulas de direito civil. Cria-se uma pessoa jurídica para separar do patrimônio pessoal do sócio, para separar do patrimônio pessoal da pessoa física. Então, a gente cria a pessoa jurídica para garantir essa proteção no próprio desenrolar das situações econômicas, comerciais. Empreender é um risco. E a pessoa física não deseja, a pessoa natural não deseja correr esses riscos. Aí, por isso, se cria uma pessoa jurídica. Mas, assim, quando há um certo abuso dessa pessoa jurídica, essa proteção patrimonial ela pode ser desconsiderada pontualmente. E é muito importante que vocês tenham noção que a gente está falando de desconsideração. A gente não está falando de extinção da personalidade jurídica. Se vocês encontrarem uma questão que fala que incidente de desconsideração da personalidade jurídica
exclui ou extingue a personalidade jurídica, é mentira, é falso. Apenas se retira-se, como a doutrina fala, esse véu da personalidade de forma pontual, certo? E aí existem três modalidades de desconsideração da personalidade jurídica. A modalidade direta, a modalidade inversa e a modalidade indireta. São fáceis. Bora revisar aqui. Vamos lembrar aqui. Na modalidade direta, desconsidera-se diretamente a personalidade da pessoa jurídica para atingir seus bens. Atinge-se os bens da pessoa jurídica porque se compreende que ela está sendo, mal utilizada pelos sócios. O sócio está utilizando ela como uma proteção jurídica, uma proteção jurídica como proteção jurídica para os seus bens. Ele não quer pagar algo e está se valendo mal da pessoa jurídica. A desconsideração jurídica. Vamos estruturar, turma. Deixa eu beber uma água bem aqui, que agora eu me enrolei. Peraí. Vamos lá no 137. 133. Certo. Bora lá. Na desconsideração da personalidade jurídica, o que nós temos é o quê? A gente vai desconsiderar a personalidade jurídica na direta. A gente desconsidera a existência da personalidade jurídica para atingir diretamente o sócio. É isso que acontece. A gente desconsidera a pessoa jurídica para atingir diretamente o sócio, porque entende que ele está se falando mal da própria pessoa jurídica. Então, a gente desconsidera diretamente a pessoa jurídica para atingir o sócio. A pessoa jurídica não é para ser um escudo, não é para ser uma proteção do sócio em relação ao seu patrimônio. Então, na desconsideração direta, nós temos isso. A desconsideração da existência dessa personalidade jurídica de forma autônoma para atingir diretamente o sócio. Na inversa, é que é o contrário. É que a gente, quando desconsidera-se inversamente, é aquele clássico exemplo do marido que bota bens particulares seus para a empresa, porque não quer dividir ou partilhar com a esposa. Então, quando ele faz isso, ele está se valendo mal, está abusando da personalidade jurídica e vai ocorrer nessa modalidade inversa. Em vez de atingir o sócio, vai atingir a própria pessoa jurídica. E na modalidade indireta, o que nós temos é quando há uma relação de conglomerado, de sociedades coligadas, de sociedades que atuam em conjunto. Nós temos uma sociedade empresária que atua de forma maior, outra menor, e uma controladora e uma controlada, e nessa relação, uma está acabando se valendo da personalidade da outra para fugir de obrigações trabalhistas, obrigações de responsabilidade civil de maneira geral. Então, a indireta ocorre entre próprias empresas. Beleza? Essas são as três modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, que foi prevista, sim, como uma intervenção de terceiros no CPC de 2015. Eu volto já para a falar teoria maior e teoria menor. Ela foi prevista como um incidente, mas ela só vai ser um incidente se for pedida, como o próprio nome diz, no incidente do processo. Por quê? Se for pedida logo no inicial a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios vão ser citados como o quê? Como réu. Vê, na desconsideração, aqui a gente está sempre falando da direta, certo? Na desconsideração, eu não estou desconsiderando a existência da autonomia patrimonial da empresa para atingir diretamente o sócio. Então, qual é a lógica? A lógica é se garantir no processo o contraditório desse sócio. O sócio, ele tem que ser intimado, ele tem que ser citado, ele tem que ser trazido ao processo para se realizar o contraditório. Se isso é feito desde a inicial, não há, de fato, incidente. O próprio autor colocou o sócio como réu. Então, não há que se falar, por exemplo, em suspensão do processo. Mas, no curso do processo, a requerimento da parte ou do Ministério Público, parte do Ministério Público, pode de ofício? Não, não pode de ofício. Havendo requerimento da parte ou do Ministério Público, a instauração de incidente da desconsideração necessariamente vai suspender o processo. E por que é que suspende o processo, Ian?
porque a gente está falando da necessidade de observância ao devido processo legal. A gente está falando que eu vou desconsiderar essa personalidade jurídica para atingir um patrimônio de alguém que não integra ainda a lide. Se não integra a lide, a gente suspende para citar e realizar o contraditório. Realizar o contraditório, tá? Só lembre que pode ocorrer em qualquer fase do processo. 134 caput. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, vamos estudar, e na execução fundada em título executivo extrajudicial, certo? Aí o parágrafo 3º fala justamente isso. A instauração do incidente suspende o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. E o parágrafo 2º é essa hipótese que eu falei para vocês, que é quando na própria inicial já há o pedido de desconsideração. Então, o próprio autor já colocou como réu tanto a sociedade empresária, tanto a pessoa jurídica, quanto os seus sócios. A grande diferença para tudo que a gente já viu até agora, também no incidente de desconsideração, é a possibilidade do incidente nos juizados especiais. É possível, sim, a desconsideração da personalidade jurídica em juizado especial. Artigo 1062 do CPC. Pode fazer a remissão aí no 134 para o 1062. A desconsideração, deixa eu só ver bem aqui. A desconsideração, turma, ela tem duas teorias. A teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é a teoria prevista no Código Civil, também está prevista na Lei Anticorrupção e na Lei sobre Ordem Econômica. Ela necessita dessa comprovação do abuso, seja na modalidade de desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Tudo isso está bem detalhado no artigo 50, parágrafo do Código Civil. Muito direito material, direito civil, então não vou adentrar aqui. Mas na teoria menor, não precisa a comprovação desse abuso. Basta, e aí vai ser em relação ambiental e consumidor, que a personalidade jurídica seja um obstáculo, ou ela esteja inadimplindo, seja um obstáculo ao ressarcimento ambiental, a empresa não esteja com patrimônio líquido para suprir com suas obrigações frente ao consumidor. Isso é a teoria menor. Teoria maior, teoria menor, tem essas duas distinções. Nas questões que vocês vão responder, a questão terceira, por exemplo, a prova de magistratura, FCC, TJ Goiás, vai cobrar justamente isso. Está cobrando uma dessas duas teorias. Não vou falar qual, né? Porque senão estou matando a questão, estou antecipando. Mas saibam isso. O incidente de desconsideração passa por essas duas teorias e existe em todas aquelas modalidades. Na direta, desconsidera a personalidade jurídica para atingir patrimônio do sócio. Na inversa, atinge a própria pessoa jurídica, desconsiderando a do sócio. E na indireta, é uma relação entre empresas coligadas, empresas em que há um certo controle de uma sobre a outra. O 137 fala o seguinte, gente, eu já cansei de ver para você com esse pega. Um pega muito simples. Botei em vermelho esse ineficaz, você pode riscar também, vai destacar bem, que é ineficaz. Porque muita gente, o CESP costuma trocar esse ineficaz por quê? Por nulo. Dizer que vai ser nulo. Não, não é nulo, é ineficaz. Quais são os planos? Plano de existência, validade e eficácia. Então, quando se acolhe o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, aviso de fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. A gente está falando de ineficácia, a gente não está falando de atingimento de outro plano. O plano que está sendo atingido é o plano da eficácia. Tá aí, mas a partir de quando? 792 fala, no parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude de execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Vê, a pessoa jurídica está sendo utilizada de forma abusiva, está sendo utilizada de má forma. Então, vai ser preciso... é por isso que é pedida de desconsideração. Aí, a questão tá, mas essa desconsideração sendo reconhecida, deve ser reconhecida que vai ter efeitos, que tudo foi ineficaz a partir de quando? A partir da citação. Mas só uma observação, não é a citação no processo em que se pede a desconsideração, é a citação do processo originário, porque se eu estou falando de fraude de execução, ela já está sendo executada. É da citação dela nesse processo de execução. Tá bom? Pronto. Assim a gente fecha
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e agora a gente vai trabalhar o amicus curiae. São 2 slides só e um de jurisprudência. Eu consegui bem no tempo. Bora lá, turma. Amicus curiae. A letra da lei é muito autoexplicativa, por isso eu peguei a lei realmente para a gente trabalhar a intervenção. Caiu amicus curiae no Tocantins, né, André? Bora ver se o que eu vou trabalhar agora abrange o que estava sendo cobrado lá. Mas amicus curiae, lembra, a gente falou que o quê? Que a assistência simples e auxiliar da parte, né? No amicus curiae, nós não temos, de fato, um auxiliar de parte, nós temos um auxiliar do juízo. O amicus curiae é auxiliar do juízo, auxiliar da própria jurisdição. Quando é uma modalidade de intervenção de terceiro, que é um terceiro que vem para somar tecnicamente, de forma informacional, vai agregar a lide nessa discussão. Por quê? Porque ele tem representatividade para tanto. Vamos ler a letra da lei. Artigo 138. O juiz é o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, ou seja, é possível até que seja voluntária também, a própria instituição que deseja ser amicus curiae se apresenta no processo como tal, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica. Pessoa natural pode ser amicus curiae? Muita questão objetiva sobre isso. Pode. A letra da lei fala. Até ente personalizado pode, ou órgão entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, veja lá. De toda forma, é possível amicus curiae. É possível ele mesmo requerendo seu ingresso, é possível que uma das partes requeira, o próprio Ministério Público pode requerer, ou o próprio juiz ou relator de ofício promover essa ampliação. O que se quer com amicus curiae é promover uma ampliação na qualidade do debate jurídico. Vive-se no regime democrático, a jurisdição tem que ser democrática, e quando se fala de democracia, fala-se em diálogo. E é o permitido no processo que haja esse maior diálogo em razão da relevância, da especificidade ou da repercussão social, é que o ingresso em amicus curiae se torna muito relevante, porque ele vem aumentar qualitativamente a discussão do processo. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, salvo a posição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, eventualmente, algum órgão, alguma entidade federal, sendo unicamente amicus curiae, ingressando na demanda que tramita na Justiça Estadual, desloca para a Justiça Estadual? Não. A letra da lei já deixou claro. Está sendo apenas amicus curiae. Até porque não tem tanta sucumbência a ser suportada por ela, não tem como atingir. Ele está sendo um auxiliar da jurisdição e não auxiliar de uma das partes. Mas o amicus curiae pode, naturalmente, então, opor embargos de declaração e, na hipótese do parágrafo 3º, ele pode recorrer na decisão que julgar IRDR. No tema do que a gente vai trabalhar também, né? A gente vai trabalhar no curso IPC Potente e IRDR também. O parágrafo 2º fala que ao juiz ou relator, quando ele solicitar ou admitir a intervenção, ele próprio vai definir os poderes de amicus curiae, vai dizer se ele vai ter direito à sustentação oral, vai dizer se ele vai prestar parecer, em que momento ele deve fazer isso, enfim, todos esses poderes acabam mostrando o poder de negócio jurídico, processual, né, pelo próprio juiz ou relator. Olha que interessante, eu estou sempre falando juiz ou relator. Se eu estou falando juiz ou relator, e se o legislador colocou na letra da lei que é juiz ou relator, ele está falando o quê? Ele está falando que pode ocorrer amicus curiae em processo em primeiro grau. Pode. É porque antes tinha essa noção de que amicus curiae era só em tribunal, né? Mas aqui não. Quando eu falo juiz ou relator, eu estou necessariamente reconhecendo que no primeiro grau de jurisdição do juiz pode ocorrer, sim, a intervenção de amicus curiae. Vai depender de quê, Ian?
da relevância da matéria, da especificidade do tema e da repercussão social da demanda, tá? É simples, a letra da lei já respondeu. E há duas outras hipóteses bem interessantes sobre amicus curiae. 927 fala, no parágrafo 2º, vê só, a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula, logicamente casos repetitivos, pode ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos e entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Uma própria previsão legal, né, mais específica de intervenção de amicus curiae, tá? E no 1038 fala, o relator poderá. O 1038 está falando sobre a sistemática, nós vamos estudar o 1038 também, de julgamento de recurso especial, extraordinário e repetitivo. O relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse em controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante expuser o regimento interno. Então, no 1038, que vocês podem fazer essas remissões, tá? Lá de onde fala de amicus curiae, para o 927, parágrafo 2º, do 1038, inciso 1, do CPC, para vocês notarem essas partes mais específicas do Código de Processo Civil, em que é feita em que são trazidas algumas previsões expressas da possibilidade de intervenção, né, de participação da figura do Instituto do Amicus Curiae. Por fim, a jurisprudência traz o seguinte: é recorrível. Vocês viram que, pela letra da lei, é irrecorrível a decisão que aceita o amicus curiae. Aí, a contrário senso, estava falando, tá, se daqui aceita é recorrível, daqui não aceita é cabível recurso. Essa discussão chegou ao STF, é uma confusão grande, mas como é que tá? Dá para conciliar o que nós temos hoje? Claro que pode mudar, então a gente vai sempre ficar acompanhando na jurisprudência, mas a discussão seria o seguinte: vamos começar pela segunda. Tanto a decisão do relator que admite, como a que inadmite o ingresso do amicus curiae é irrecorrível. Essa decisão foi tomada em sede de quê, turma? Foi tomada em sede de recurso extraordinário. Recurso extraordinário, eu não estou falando de um processo objetivo, como é um ADI, né? Eu estou falando de um processo subjetivo. Então, assim, a decisão que inadmite ser irrecorrível nesses processos de natureza subjetiva veio com essa fundamentação por trás de evitar o tumulto processual. Até porque existe em parte é um interesse mais limitado, um interesse mais. Então, nessa, tanto a que admite como ele admite, seria inadmissível o recurso sobre amicus curiae. Mas, veja só que a outra decisão fala o seguinte: foi tomada em sede de ADI. ADI, não estou falando de processo subjetivo, estou falando de processo objetivo, né? Ação de controle abstrato. É recorrível a decisão denegatória de ingresso no feito com o amicus curiae. É possível a impugnação recursal por parte terceiro quando denegada a sua participação na qualidade de amicus curiae. E aqui a gente retoma justamente a noção central do próprio Instituto Amicus Curiae, não é promover uma maior qualidade de debate? Na ADI, que tem essa repercussão tão grande, nos processos de controle de constitucionalidade, em que há realmente esse diálogo. Se você parar para pensar na ADI, o trâmite pode ser muito curto. Um dos legitimados ingressa com a ação de controle, houve quem produziu a lei e depois parecer do Ministério Público, parecer do Procurador-Geral da República. Acabou. Então, como forma de ampliar e de qualificar esse debate, se admite, no âmbito dos processos de controle abstrato, né, a participação do amicus curiae ou essa discussão um pouco mais profunda. Por isso que se entende que em 2020 o STF entendeu que é recorrível a decisão que inadmite, tá? Você pode conciliar dessa forma. No âmbito de controle de constitucionalidade, do controle abstrato, nós temos a possibilidade de recurso da decisão que denega a qualidade, a intervenção do amicus curiae. Beleza? Turma, então,
assim nós concluímos a nossa primeira aula. Nós temos dúvidas sobre o assunto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? De boa? Tá. Eu já estou passando para a Ju a lista, para ela disponibilizar na área do aluno. São 20 questões. FCC, CESP, basicamente. Acho que teve só uma da FGV, mas foi FCC e CESP. FCC e CESP. Muita prova de defensoria. Incrível obrigado, Ju. Que bom que foi, espero ter sido claro e passado direitinho para vocês esse ponto tão nodal, importante que é a intervenção de terceiros. Tá bom? Obrigado, Luana. Obrigado, turma. Muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra de novo. Obrigado, Cristiana. Os slides também, né, Ju? A gente coloca na área do aluno. Vou te passar todos os slides quanto às questões. Mas tenta resolver logo as questões para a gente ver se fixou bem e aprendeu bem. Nada, Fernanda, está aqui para isso. Podem ficar à vontade para dialogar e conversar.